Pronto, bom dia pessoal, certo? Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar iniciando aqui a aula, né, de suporte técnico. Suporte técnico não, laboratório de hardware. É mais para dar uma revisão de vocês, de alguns conceitos que vocês não viram, verificar algumas coisas novas, que acredito que sejam novidades. Então, o tema de hoje, a gente vai estar iniciando aí o hardware, a gente entrou a maioria já, né? Kailan está aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é hardware, né? O que é? Qual é o conceito? O que é que vocês acham que é? Como é que eu sei o que é um hardware do que um software? Qual é a diferença? O que é cada um? Quem é que chuta aí? É a parte física do computador. Isso, é a parte física do computador. Se é palpável, se eu consigo tocar, ele é um hardware, né? Então, a gente tem exemplos aqui, a memória RAM, o mouse, a CPU, né? Então, tipo, é o corpo, a gente consegue tocar, ele faz parte do hardware, né? Minha pronúncia é horrível, então não liguei muito para isso. Está todas elas. Ah, tá. Existem dois tipos de dispositivos, né, que trabalham com computadores, né? Dispositivos são componentes do hardware que possuem a função de enviar ou receber informações que trafegam dentro do computador em todos os equipamentos eletrônicos. Esses dados ajudam na interação do homem com a máquina. Vocês concordam comigo que a gente não fala diretamente com o computador, né? Quem faz esse intercâmbio são as peças, são as funções. Por exemplo, quando tu quer digitar o computador, vale, meu Deus, não sei se é mais aqui para bloquear meu telefone, não, ó. Lascou-se. Pronto, botei que eu não perturbe. Concorda comigo? O computador, gente, é um aparelho eletrônico. Então ele só entende 0 e 1, né? Tem energia, não tem energia. Tem energia, não tem energia. Quando tu escreve um texto lá no Word, no Excel, vocês escrevem para ele 0 e 1, vocês falam a linguagem das máquinas? Não. Não, a gente utiliza um dispositivo para isso. A gente utiliza, no caso, o teclado. Não sei se vocês já pesquisaram, mas o teclado ele trabalha com a tabela ASCII. E essa tabela ele codifica em 0 e 1 e passa para o computador. Vocês lembram daquelas aulas antigas do Roberto, onde vocês aprenderam a fazer número binário? Vocês já ouviram falar em números binários? Já ouvi falar, mas não me lembro não. Já tem um adulto. Pronto, então, aquilo é o que a máquina entende, né? Então a gente tem que fazer isso. Quem faz essa comunicação são os dispositivos. Eles são classificados em 3 coisas, né? Nós temos os dispositivos de entrada de dados. Quem são os dispositivos de entrada? Mouse, teclado, pendrive. Mouse, teclado, pendrive, né? No caso, a gente tem aí, ó, a webcam é um dispositivo de entrada também. Tá espionando aí vocês. São dispositivos de entrada. A gente também tem o dispositivo de saída. Quais são os dispositivos de saída? Caixa de som é um dispositivo de saída. O monitor é um dispositivo de saída, certo? A gente tem um terceiro tipo de dispositivo. Qual é o terceiro tipo de dispositivo? São dispositivos mistos. Entrada Que é um... e saída. Saída e entrada. Isso, saída e entrada. Como o quê? Quem é que chuta aí dois dispositivos mistos mais fáceis? Esse não é fácil. O pendrive é um, beleza. HD. O HD não é não. O HD não sai não. Um HD externo HD, pode ser. mano? Você tá sabendo. Tá sabendo? Entendeu? O pendrive é um dispositivo de misto, que ele é de entrada e de saída. A impressora é o quê? É de entrada ou de saída? Saída. E entrada também, ó. Se ela for uma multifuncional, ela é mista. Por quê? Porque ela tanto tem um scanner para trazer os dados, como ela tem a parte da impressão para formar os dados, né? Então ela tanto sai como entra a informação por ela. Beleza? Então a gente tem que estar cuidado quanto a isso. Ah, um scanner é o quê? Dispositivo de entrada de dados. Já a impressora de saída. A multifuncional, que faz mais de uma função, né? Ela imprime, escaneia e faz café. É de entrada e saída. E fax também. Deu para entender? Então são os tipos de dispositivos.
É bom a gente ter esse tipo de conhecimento, porque quem quiser prestar concurso ou seleção para nível do estado, esses dispositivos de entrada e de saída sempre caem na prova. Eu acho que na prova do Roberto, vocês viram uma imagenzinha aí, sempre tem. Quem não fez uma prova do Roberto que não tinha questão de dispositivo de entrada e saída, fez a prova errada. Pior que tinha mesmo. Um monte. E eu corrigi um monte e ainda errava um monte. Entendeu? Eu digo isso aí de todas as turmas. Então, é algo simples. É o que entra e o que sai. Dispositivos de entrada e de saída. A gente vai estudar hoje apenas 2 peças do computador. A gente vai estudar todas as peças, né? Mas a gente vai dar ênfase em 2 peças hoje. Tem até uma atividade para vocês fazerem no final da aula. Que é... Quem é que chuta quais são as peças que a gente vai ver hoje? Placa-mãe? Placa-mãe é uma, qual é a outra? Processador. Isso, HD? Placa-mãe e processador foi o que a gente vai trabalhar hoje. Boa. Certo? A gente vai trabalhar, a gente vai verificar quais são o tipo, quais são as diferenças, quais são as empresas que trabalham com elas, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui primeiro do processador, né? Lê aí para mim, cadê a Emily? Eu gosto da Emily. Vai, Emily. O processador é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação. Vai, continua. O processador também... Peraí, que eu tô deitada. Se engasga não, tá comendo. Tô não. Peraí. O processador, também conhecido como CPU, que significa Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Pronto, o processador é como se fosse o cérebro do computador. Acho que vocês já ouviram essa frase, né? É a parte mais importante, por assim dizer. Muitas pessoas confundiam CPU com gabinete. Batia no gabinete e dizia assim, isso aqui é a CPU do computador. Não era assim? Não sei se vocês pegaram nessa época, mas na minha época era muito comum. Né? Todo mundo chamava o gabinete de CPU, mas no caso não. Né? Viu na aula nesse instante, exato. Mas no caso não, CPU é o processador. Se vocês notarem aqui no desenhozinho, que é um processador da Intel, esses componentes, esses pinos aqui, são todos de ouro, né? O processador geralmente é feito de silício e de ouro. Tentaram uma época, lá para a época em 2010, por aí, fazer um processador de diamante. Só que não obtiveram muito sucesso. Com alguns filamentos de diamante, né? Carbonozinho e Ô, tal. professor, Oi. tem alguma diferença? Se quiser colocar... Aí tá ouro, né? Se quiser colocar diamante ou ferro, assim, tem alguma diferença? Tem, é porque o que acontece? O ouro, ele é o melhor componente para transmitir, certo? Para transmitir os dados e não esquentar muito. Porque o processador, ele chega a altas temperaturas. Tem processador que chega a 105 graus Celsius, 200. Então, ele esquenta muito. Se tu botar um ferro, quando ele se torna líquido, é maior, né? Já roubam, imagina, com diamante. Não, mas a verdade é que, assim, é pouco, cara. Tu não consegue extrair tanto ouro daí, né? Não consegue extrair para formar um anel, por exemplo. Senão a galera roubava o processador. Mas eles precisam disso por causa das altas temperaturas e dos contatos. O cérebro tem que estar perfeito, então se usa os melhores componentes. Processadores, na maioria das vezes, é feito com silício e ouro. Teve uma época que subiu o preço dos processadores, porque, não sei se vocês lembram do Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Todas as empresas de tecnologia estão lá e tal, porque se extrai silício de lá, e os Estados Unidos que não ia mais vender. E o Japão também disse que não ia vender mais silício. Então o preço sobe. E aí a galera sempre procura outros componentes para substituir o ouro, porque a gente sabe que o ouro é um metal nobre e fica complicado trabalhar sem ouro e trabalhar sem silício. Gente, processador nunca dá defeito, certo? Saibam disso. Processador, ele não dá defeito. Quem esculhamba são os humanos. Quando a gente pega ele de uma maneira diferente. Quem aqui já teve a oportunidade de colocar um processador no canto, remover e colocar? Você pode ver que o encaixe dele é perfeito, né? Tipo, jogou lá, ele... Tuf. O que acontece?
com manuseio errado, ele tem uns pinozinhos do processador. Se vocês forem na escola, vocês vão poder pegar alguns na mão. Acho que eu tenho até uns aqui. Eles têm um pino. Se aquele pino entortar, já era. Então, quando as pessoas vão colocar o processador ou vão manusear o processador, elas fazem de uma maneira errada que danifica o processador. E aí, quando danifica, já era. Do mesmo jeito, na parte que tem a placa-mãe, a gente encaixa o processador. Tem uns pinozinhos lá. Quando a gente modifica aqueles pinos, vai dar erro e já era, perdeu. Entendeu? Outra placa-mãe. Não tem como substituir um pinozinho daquele. Até tem, mas é muito difícil. Então é mais fácil comprar um novo. Então, geralmente, o processador, quando sai de fábrica, ele não tem defeito nenhum. Ele é ótimo, ele é perfeito. Viu? É um componente que você consegue comprar que não tem problema. A gente vai descobrir qual é o processador que a gente tem que comprar. Algumas características aqui do computador, a gente vai deixar aqui o nosso amigo Robertinho ler aí pra gente. A primeira coisa é referente à frequência do processador, né? Vai, Betinho. Medido em Hertz, define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo. Isso. Frequência é o clock. Você já vê aqui 4,5 MHz, né? 2,5, 1,5, 3,5. Vocês já viram isso num processador da vida? Já. Na nomenclatura? Então, é a velocidade de processamento dele. É a frequência que o processador trabalha. Se vocês notarem, quase todo componente eletrônico tem isso. Ele faz muito, muito rápido. Dando aqui continuidade. Outra coisa, outra característica da CPU, né, do nosso processadorzinho, é o core. Aí, Betinho, é contigo. É o núcleo do processador. Existem processadores single core e multicore. Esses núcleos podem tanto ser virtuais como físicos. Pronto, vocês já viram aqueles quadricore, multicore, 2 cores. Isso aí é o núcleo. Antigamente, nos princípios, só existia, por isso que era CPU e tal, né? Só existia um core, um núcleo de processador. Porque o processador nada mais é do que um chipzinho. A CPU é uma placazinha eletrônica, e dentro dela tem um chipzinho menor ainda, que é o core do computador, né? O que realmente faz, é o circuito eletrônico, o chipsetzinho lá. E o que é que aconteceram? Começaram a pensar como é que a gente aumenta as velocidades. É só duplicar. Então, como o corezinho, o núcleo, o chip foi diminuindo de tamanho ao longo dos anos, eles conseguiram numa mesma placa colocarem 2. E aí aumentou. Só que a gente passa naquele momento de virtualização, porque vocês não tiveram aula prática, mas a gente consegue instalar um sistema e virtualizar outros computadores. Vocês já viram isso? Eu tenho meu Windows aqui e eu consigo instalar o Linux numa máquina virtual. Já viram essa expressão, máquina virtual? Sim, senhor. Pronto. A máquina virtual... Oi. Pronto, é exatamente isso. Fisicamente, ele tem 2 núcleos, certo? Vou até botar aqui coisa para ilustrar melhor. Minuto. É como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é a CPU, certo? Isso aqui... Pô, eu queria mudar isso aqui, não. Isso aí é a CPU. Isso aqui, ó, é o núcleo do processador. Beleza? Antigamente, esse núcleo era grande. Ao passar do tempo, a tecnologia vai aumentando, a galera faz o quê? Diminui as coisas. Então, ele era desse tamanho, foi diminuindo, tá desse tamanho. Quando chegou num determinado tamanho, o que acontece? As pessoas, para aumentar o nível de processamento, começou a criar outro núcleo. Então, tinha 2 núcleos de processamento. O que acontece? Muitas vezes, eu não tenho espaço aqui, porque tem outros componentes eletrônicos. Aqui, ó. Aquele processador não é simplesmente só o chipzinho. Eu precisava de mais núcleos de processamento, né? Então, o que é que eu fiz? Eu virtualizava. Eu fingia que eu tinha outros núcleos. Então, eu tenho um dual core,
que automaticamente tem 4 núcleos. 2 físicos, que realmente existem no processador, e 2 virtuais, que ele simula dizendo que tem. O que acontece com a informação? A informação, pessoal, não vai direto para o núcleo do processamento, não. Vou pegar aqui uma seta. Não vai direto para cá. Oh, meu Deus. Roda, minha filha. Vai ficar aí mesmo. E ele não vai direto para cá, não. Certo? Ele passa primeiro por umas threads. Não sei se você já viu a expressão núcleo e thread. 25 threads, 50 threads. É como se fosse essas threads, pessoal. É como se fosse uma fila para o processador, certo? Imagina aí quem foi no VaptVupt, tem várias cabines, não tem? Tem. Cada cabine daquela é como se fosse um núcleo do processador, certo? E aí, não tem várias filas para aquelas cabines? As filas é como se fossem as threads. Tem 4 núcleos e 20 threads. Isso significa que tem ali 20 vagas nas filas para aqueles núcleos, entendeu? Aqueles núcleos. Então, eles vão indo e vão sendo alocados a informação. O que acontece? O computador, ele só faz uma coisa de cada vez. A gente imagina que não. Professor, mas a Emily aqui, eu tô deitada, ouvindo Spotify, escutando a sua aula e mexendo no Instagram, né? Ele faz muitas coisas, tanto o computador como o celular. Não, gente, não. Ele, por mais que ele possa dizer que ele é multitarefa e tudo mais, ele só executa uma coisa de cada vez, certo? Só que ele executa tão rápido, mas tão rápido, que dá a impressão que é tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, quando a gente fala que o núcleo, quantos núcleos tem? E a maioria, hoje em dia, eles virtualizam. A AMD, por exemplo, ela trabalha com 8 núcleos, sendo 4 físicos e 4 virtuais. Tem empresas que trabalham com 12 núcleos, 4 físicos e 4 virtuais. Beleza? Então, tem essa importância. Nem sempre significa a parte física. Vai diminuindo, vai fazendo, vai dando certo. No celular também tem isso, professor, anunciar para colocar 2 celulares só. Isso, os celulares hoje, os processadores dos celulares, eles já conseguem estar fazendo isso. Tem celular dual core, single core, multicore. Então, já é algo que o celular já proporciona. Viu? Os processadores do desktop foram para os notebooks que vão para os celulares. É uma cadeia, assim, de evolução. Cache. A memória cache é um tipo de memória auxiliar que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes. Quem aqui já viu um computador, viu como está longe o HD do processador, certo? Então, o que é que acontece? O processador tem que pegar a informação lá no HD. Só que se ele fosse consultar toda vez aquela informação lá no HD e pegar, demoraria muito. Então ele tem uma memória auxiliar, que é a chamada memória cache, que é algumas informações que ele já deixa lá para ele buscar mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já foi para a festa, vou, Emily, terminar a aula, tu me lembra que eu vou disponibilizar esse slide completo lá. Da aula passada também, né? Tô te devendo. Eu sei, desculpa. A memória cache, por exemplo, quem já foi para uma festa, um exemplo, tem lá o freezer cheio de Coca-Cola e suco, não tem? Só que na mesa, eu já explico esses dados aí, Stephanie. Na mesa, tu geralmente bota lá um cooler com lá as garrafinhas de Coca-Cola, de Sprite, né? Perto da mesa, tu concorda comigo? Para quando tu quiser uma Coca-Cola gelada, tu não tem que se dirigir até o freezer. Tu já pega ali daquele baldezinho, toma a Coca-Cola e vai sempre alimentando ali o balde para não precisar andar tanto, né? Assim que a gente faz? Sim. É a mesma coisa no computador. Em vez de ter que o processador, em vez de buscar a informação lá no HD, que seria, no caso, nosso freezer, ele já pega ali do nosso balde, que no caso é a nossa memória cache, ok? A memória cache do celular é a mesma coisa. Você já tem informações pré-salvas lá, que faz o aplicativo trabalhar mais rápido. Quando tu limpa essa memória cache,
tu apaga essas informações. Então, o que acontece? O celular, né, quando ele for acessar as informações, ele vai ter que buscar uma nova memória. Então, ele armazena ali. Só que, às vezes, ele guarda informações desnecessárias. Em que sentido? Tu faz um aplicativo que tu nem usa muito, ele está ocupando muito espaço que não serve para nada. Geralmente, sempre é bom limpar a memória cache do celular, até para liberar espaço. Porque, entenda como cache também, quando acessa uma página da internet, por exemplo, ele vai salvar toda a estrutura da página, o Facebook, ele vai salvar o menu, o logo, tudo aquilo ali. E o que acontece? Para quê? Para que no próximo acesso, aquele acesso seja rápido. Por quê? Porque ele já tem aquelas imagens pré-carregadas no computador, entendeu? Só que se o site mudou as imagens todas, ele tem que fazer o download de novo. Mudou de novo? Faz de novo, e por aí vai. Por isso que é sempre bom dar uma limpada. Quando o aplicativo está travando muito, não está sincronizando direito, a gente geralmente limpa o cache e acessa novamente. Geralmente as pessoas dizem assim, desinstala, instala de novo, não é assim? Somente o Google Meet aqui, tá travando, desinstala, instala de novo. Se você não limpar o cache, ele já tem informações pré-salvas. Então aquele erro que está dando, pode continuar dando. Vocês viram isso muito nas aulas, quando a gente estava trabalhando com PHP, às vezes a gente atualizava e não mudava nada. Lembra disso? Na sala? Eu caí. Por quê? Sim, Porque senhor. aquela informação já estava salva no cache. Foi eu não, foi Steph, caiu. Já estava salva no cache. Então ele não conseguia gerar uma nova informação. Então a gente limpava o cache e fazia isso. O computador ele trabalha também da mesma maneira. Já deixa umas informações pré-salvas exatamente para isso. Eu já vou contar a história do cache que é legal. Que aconteceu aí um probleminha. Arquitetura de processadores. Hoje em dia a gente trabalha com duas arquiteturas, né? Remete à capacidade do processamento de informações que um processador pode ter, podendo ser 32 bits ou 64 bits. Alguém aí sabe a diferença? Valendo um pop patrocinado pela Vivian. Isso mesmo, Apolo. Certo? Gente, a arquitetura é a capacidade do computador trabalhar, certo? De reter informações, ele trabalha mais ágil. Um processador que trabalha em 64 bits, ele trabalha muito mais rápido que um de 32. Geralmente, o ganho na plataforma da Intel, né, que geralmente os processadores da Intel, é de 25 a 30% mais rápido. Certo? 25 a 30% mais rápido. E também a capacidade de ele administrar a memória RAM. Se eu não estou enganado, processadores de 32 bits, eles só trabalham com até 4 GB de RAM. Então, eu vou dar aqui um exemplo. O Harrison, ele comprou um computador, montou e tal, só que o processador dele é de 32 bits e ele comprou lá 24 GB de RAM. Para o meu computador vai ficar super tal, top, só que o processador dele não trabalha com aquela quantidade de RAM, então ele comprou desnecessário. Então, geralmente a gente compra processadores de 64 GB e 8 GB de memória RAM. Então, os bits aqui também importam para o gerenciamento da memória RAM, beleza? Quando a gente está instalando o Windows, vocês já viram lá que tem o Windows para 32 e 64, não tem? Tem. Não adianta nada eu ter mais do que 4 GB de RAM e instalar um sistema operacional de 32 bits. O ideal é instalar um 64. Eu não posso instalar um 64 se o meu processador não trabalha em 64. Tem que estar tudo casadinho. Não pode estar errado. Certo? Alguma dúvida referente a alguma característica da CPU, do processador? Quando tu quer colocar 9 GB, geralmente a gente trabalha em números pares. É 4, 8, 12. Claro que tem de memória de 2 GB. Aí, por exemplo, pode colocar 10, 6, certo? Agora 9, como é que eu faço 9? Não dá. Antigamente tinha pente de 1 GB, mas é hoje mais difícil. Vou chegar nessa parte aí do i3. Tem essa parte aí, tem calma. Uma curiosidade. Lembra que eu falei aqui de memória cache? Antigamente, os processadores eles começaram a atingir altas velocidades. O clock deles era intenso.
O que é que eles trabalhavam? Eles faziam previsões futuras. O que é que acontece? Imagina só, antes do Harrison, vamos supor que vou dar o Harrison, né? O Harrison ele vai acessar o computador, aí ele vai digitar o usuário e senha dele. Antes dele digitar o usuário e senha para entrar no sistema, o computador já previa que ele ia conseguir entrar, já buscava a informação da próxima tela, para quando ele logar, eu já ter a tela lá. Deu para entender? Então, o que acontece? Os computadores ficaram muito rápidos, muito rápidos. Isso é bom, né, não? 64, Apolo. Isso era muito bom, os computadores estavam rapidíssimos, eram ótimos e tal. Só que é o seguinte, vamos supor que o Harrison errou-se a senha, errava a senha. Aquela informação da próxima tela já tinha, né? E aí tinha que ser descartada e buscada nova informação. Só que a galera começou a hackear. A galera, como essa informação era salva no cache, a função do core de processamento é processar as informações, certo? Quem faz o processamento é o core, é o núcleozinho. Só que a galera começou a hackear e roubar essas informações, entendeu? Por quê? Porque o computador ele já produzia essas informações antes de serem validadas. Isso foi o maior problema na tecnologia. A galera ganhou muito e perdeu muito dinheiro. Todas. Isso era uma falha de todos os processadores, independente da marca. Se era Intel, se era AMD, tudo. Aí tiveram que fazer uma modificação de software, depois tiveram que fazer uma modificação de hardware. E aí o que acontece? Os processadores perderam o equivalente a 20 a 40% de processamento após essa modificação. Deu aí para entender? Só porque a galera foi lá e hackeou. Se eu já tinha informação antes, eu ia lá e pegava. É como se o Harrison não pudesse entrar em determinado prédio, ele entrasse, pegasse a informação e depois o guarda dissesse assim, ó, ei, tu não pode estar aqui. Aí tu, não, então beleza. Entendeu? Aconteceu bastante isso. Vamos para a próxima. Vamos falar aqui de proteção do processador, já eu chego na parte dos IS, que é o cooler e a pasta térmica. Né? E aí para mim, vai, Kaique. Pode deixar. O Eco tem um formato. Lembra o ventilador. O cooler vem conectado em uma peça metálica. Este conjunto fica instalado sobre o processador com função de resfriá-lo. E a pasta térmica? A pasta térmica é um líquido viscoso que tem como função principal resfriar o processador. Pronto, esse aí é um exemplo de pasta térmica, né? Hoje em dia elas estão sendo feitas assim. Isso aí é um exemplo de um cooler, né? Isso aí é um exemplo de um water cooler. Gente, quando vocês comprarem um processador, caso alguém for comprar, ele já vem com box, então ele já vem com um cooler pré-instalado. Né? Não há necessidade de comprar um cooler por fora. Geralmente as pessoas gostam de comprar um outro cooler por causa dos LEDs. Aí é tão bonitinho aquele negócio brilhoso, né? Quem nunca viu aí, né? Não botou um LEDzinho, botar computador gamer errado. Se não tem LED, não é gamer. Concordo. A aplicação da pasta térmica não é do mesmo jeito que vocês passam a manteiga no pão. Não é do mesmo jeito que vocês passam a maionese temperada no sanduíche. Que a gente lasca ali de ponta a ponta, não. Quando a gente coloca a pasta térmica no processador, é só uma gota. Por quê? Porque no momento que a gente encaixa o cooler em cima do processador, aquela pasta térmica se espalha. Nós não podemos colocar pasta térmica suficiente para que ela vaze e danifique a placa-mãe. Ok? Aí eu pergunto para vocês, quando é que a gente deve trocar a pasta térmica do computador? 6 meses. 6 meses? É 4 meses, eu acho. Ou 6. 6 em 6. Primeiro depende da qualidade da placa térmica, da pasta térmica que vocês comprarem, certo? Não há uma necessidade tão grande de ficar alterando se vocês não estão mexendo, não estão removendo o cooler do processador. Uma regra é clara. Mexeu no cooler, tirou, limpa a pasta térmica e coloca uma nova. Por quê? Porque a pasta térmica ela não faz somente a função de resfriar.
ela une o processador com o cooler. Se vocês notarem, o cooler do processador, ele não é lisinho, né? Aquela parte metálica, por mais que pareça, tem ali uns furinhos, umas coisas lá desengrenhadas. Então, quando a gente coloca a pasta térmica, ela faz essa união, tá certo? Ele junta, porque aí eu consigo tirar o calor do processador e enviar para o cooler. E do cooler eu envio para fora. Professor, eu sei qual é o melhor cooler para o meu processador? Nas especificações do processador, ele tem a quantidade de watts que ele utiliza, valores e tem altas temperaturas. Esse coolerzinho aqui preto, vocês estão vendo, chamado de water cooler. O que é? Ele resfria o processador com água. Vocês já viram? Sim, Já, professor. É caríssimo. Professor, eu comprei aqui meu processador, meu i5, normalzinho, tá? Eu vou colocar um bicho desse aqui para ele ficar friozinho. É um componente caro que às vezes não é necessário comprar. A gente tem que saber o que comprar para a gente não desperdiçar dinheiro. Né? Não adianta comprar aquelas bichinhas para botar na frente da bicicleta, como é o nomezinho, a gradezinha. Geralmente nas bicicletas femininas antigamente vinha. Sexta? É a cesta. Se eu nunca vou levar nada, né? Concorda comigo? Eu vou comprar lá uma cesta para botar na frente da minha bike se eu nunca vou levar nada, Concordo. né? É a mesma coisa aqui. Eu não vou colocar um cooler gigante, tem cooler desses com 3 ventiladores, se o meu processador não esquenta tanto. Então a gente tem que monitorar o processamento. Vocês têm que saber qual é a temperatura média que o processador atinge para verificar se precisa trocar a pasta térmica. Ah, dizem que é para a gente trocar a cada 6 meses. Tá, mas e se ele não está esquentando? E aí? Eu vou simplesmente abrir, porque toda vez que a gente mexe, a probabilidade dele dar defeito é maior. Você já viram aquela frase no futebol, um time que está ganhando não se mexe? É a mesma coisa com o computador. Se ele está funcionando, não mexe, deixa ele lá, quieto no canto dele. Quando ele der defeito, a gente ajeita. Deixa eu só silenciar aqui um grupo que o pessoal manda mensagem. Pronto. Beleza. Então a gente vai verificar uns coolers, a gente pode trocar, mas o cooler que vem no processador já é um cooler ideal para ele. O cooler também, ele não faz a função de resfriar só o processador, ele também resfria os outros componentes devido ao ventilador que ele tem, né? E sempre é bom dar manutenção. Pega um pincelzinho, limpa ele, limpa a ventoinha, porque aquela ventoinha dele geralmente enche muito de poeira. Vocês não precisam remover o cooler por completo, pode retirar só aquela peça. E não façam que nem eu, que utilize uma faca para remover o cooler, certo? Utilizem uma chave, tem a chavezinha, só rodar aquele negocinho direitinho e tira. Um cooler bom, ele sai fácil, um cooler ruim sai difícil. E sempre em teste se ele está bem fixado, tá certo? Porque alguns problemas é porque o cooler não está bem fixado, e aí ele vai ficar balançando, não vai resfriar o processador direito, e vai fazer, pode dar defeito. Ok? Qual a melhor pasta térmica do mercado? É da Cooler Master, se eu não estou enganado. O melhor custo-benefício é dela. Tem outras aí, mas a dela eu acho que gira em torno de R$15, né? E é excelente. Antigamente, a pasta térmica vinha numa embalagem, era uma mini creme dental. Hoje em dia ele já vem nesses formatos, porque ele sabe que precisa só dar uma gotinha, não precisa colocar muito. Como era uma pasta de dente, basicamente, a galera fazia tipo um desenhozinho. Ou como tá passando manteiga. Cooler e pasta térmica, ok? Tem alguma dúvida que queira perguntar, alguma sugestão para dar? Ô, professor. Não tem diferença de pasta térmica não, né? Para aquele potinzinho, essa aí não, né? Não, não tem. Só a maneira de aplicar. O potezinho é um pote, é mais difícil do que isso aqui, é só tu xeringar, entendeu? Aham, entendi. O ideal, ó, vou dar o toque. Compra uma dessa, depois compra o pote que vem mais e vai botando o pote dentro da seringa. Stonks. Stonks. Ou na seringa normal, aí tu vai só... Na verdade é no Stonks, tu vai ter que gastar com duas coisas. Como é? Cortou. Na verdade não é Stonks, que vai ter que comprar duas coisas. Não, mas compra uma seringa normal, qualquer coisa. Vai no Vai gastar dinheiro do jeito. vai num posto de saúde. Ei, meu, uma seringa aí.
pra enfermeira. Ou então, A Stephanie vai fazer medicina. Ela arruma seringa pra nós. Vamos falar agora de processadores. Vai fazer não medicina, tu? Eu quero ser da PRF, professor. Ah, é, ela, Moisés, né? Ah, sei quem me levar das minhas multas. Deixa eu subir. Fala, cadê minha garrafa d'água, mano? Ah, tá aqui. Eu trouxe uma garrafa de 2 litros hoje. E aí, Quem professor, sabe quando que é que vai ser empresa... a próxima do senhor? Oi? Quando é que vai ser a próxima aula do senhor? Só a próxima semana? Amanhã. Amanhã? É, aí depois, só passando uma semana a outra. Ah. Cara, tu danificar o processador, já era. É só outro, comprei outro. É por isso que a gente não remove o processador. No máximo que a gente remove é o cooler. Ele acabou de É. falar, mano. No Se máximo... quebrar aquele bichinho dourado, não tem mais. É só pegar uma faca e botar. Não vai dar Desentortar, certo, né? cara. Desentortar. Olha, Eu uso aquele negócio de tirar bolo. Tirar pedaço de bolo, bota assim no meio e puxa pra cima. gosto de Se não tirar queima é porque funciona. Cara, mas aí é o que tá. Às vezes ele funciona, mas ele tá com defeito. O que é que acontece? O processador é o cérebro. Imagina tu. Se teu cérebro tiver com defeito, em algum momento ele pode falhar. E se ele falhar no momento crítico, tu pode morrer. Por exemplo, tu tá atravessando a rua, aí tu deu um derrame. Tu cai no chão, onde passou, morreu. É a mesma coisa do Maria. processador. O processador ele trabalha com alta tensão, várias energias passando. Aí se ele calcular uma coisa errada, digamos, ele passou uma informação errada para o chipset da placa-mãe. Ele passou a informação de que ela devia receber 4 watts, passou 5. E aquele chipset queimou a placa, queimou um componente. Ele pode passar instruções erradas e danificar a memória, entendeu? Ele vai danificando outras partes e a gente não sabe. E aí queimou uma peça, queima outra. Então, fala, meu Deus, isso aqui está condenado. Isso aqui está, como é que a gente diz, macumbado, né? Tá só dando defeito, vou ter que trocar. Pode ser isso. Então, a gente tem que verificar. Não mexa no processador, só troca em a pasta térmica. Só mexa no processador quando você fizer um upgrade. Eu vou trocar de processador. Eu tenho um Core 3, vou para um Core 5, aí eu mexo lá no processador. Não for, deixa ele lá, cara, quietinho no lugar dele. Eu sei que é Falando do legal. cooler, professor. O cooler dá para tirar, para limpar. Só a parte, às vezes nem tira, cara, nem tira. Passa só o pincel assim que dá para tirar a poeira. Pega um secador, um soprador de ar, vai passando. Mas ele aqui não precisa coisar muito não, que tem a saída de ar pelos lados aí, não suja tanto. Quanto mais a abertura, mais poeira tem. O meu deve estar cheio de poeira. É, dessa daqui tem a saída de ar, aquela de vidro tem a saída assim de ar pra poder coisar. Aí tem um filtro de poeira, né? Exatamente. Show. Alguém conhece essa empresa? Nope. Se o PC estiver lento, pode ser muitas coisas. Pode ser muito arquivo, pode ser a memória, certo? Pode ser que as coisas evoluem e é assim mesmo. O Windows, ele come muita memória, ele come muito espaço e com o tempo ele vai cada vez ficando mais lento. Num computador vai ficando mais rápido, ele vai ficar sempre mais lento, porque você está colocando sempre mais coisas nele, certo? É normal. O jeito é fazer a manutenção diariamente, né? Toda semana, todo mês, limpar as coisas. Não tô falando da parte física, mas na parte software. Faz as rotinas lá, usa o CleanSerclean para limpar. Negócio que a gente só quer dar manutenção no computador quando ele tá lento. A gente não quer ficar dando manutenção diariamente nele. Quem aqui que apaga os arquivos? Né? Eu. Vai lá, apaga os arquivos, não tem aquela área de trabalho cheia de coisa, bota para rodar, Eu tenho desfragmentador preguiça. de disco, né? Bota o desfragmentador de disco para rodar, bota o check-a-disk para rodar do próprio Windows, para verificar se tem algum erro, para separar, para isolar o erro que tem no HD. Quem que faz esse tipo de coisa, né? Assim, de vez em quando, depois de uns meses e meses, que dá Também preguiça. apaguei. Pois é, o certo é fazer ali a cada 2 meses, a cada 1 mês. Mas geralmente a gente não faz. A gente quer que ele continue bom só de estar lá. É que nem carro. Tipo, o meu
Fala, Pedro. O meu era todo desorganizado, aí ele foi olhar pra chave, ficou todo organizado, aí vai vir pra cá e ficar todo desorganizado de novo. Eu formatei o meu computador, geralmente todo começo do ano, eu gosto de formatar os Eu meus formatei muito bem. computadores para poder tá limpo, só que eu esqueci que eu tinha um joguinho e apaguei os arquivos do jogo. Tô triste até. Vou começar de novo, não. Jogar Brasfoot. Tem que jogar Call of Duty, só 200 GB aí pra nós. Não posso não. Sem dessa aí. Isso aqui é a AMD. Vocês conhecem essa empresa? Uma das maiores empresas de produção de chipsets, né? A AMD concorre diretamente hoje com a Intel. Vocês preferem o quê? Intel ou AMD na compra de vocês aí? Pelo conhecimento que Intel. vocês têm hoje. Intel. Então, Digita aí no chat aí quem prefere aí. Geralmente, o meu antigo eu comprei da HPX, né? Mas é da Intel. Mas beleza, mesmo não sabendo escolher, Paulo, se fosse comprar, o que é que tu preferia? Eu vou comprar a Intel, que eu não sei qual é a outra. A AMD, não conhece a AMD? A Intel é mais popular mesmo. Nunca usou. Eu também. Eu nunca usei. Eu sempre quis, mas nunca usei. A verdade Tem é que essa. comprar a HyperX, professor. Vamos aqui, ó. A Intel. Intel, ó. Falando da Intel. A AMD é a primeira geração deles, lançamento que do Ryzen, né, que mudou a empresa de patamar, foi em 2017. Ele foi anunciado em 2016. Meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Foi anunciado em 2016, mas ele foi lançado comercialmente em 2017. Primeira geração do Ryzen. Até essa primeira geração, gente, a AMD sempre tomou pau da Intel. A Intel vendia as coisas muito caras, por quê? Porque ela não tinha concorrência. Ela vendia as coisas muito, mas muito cara e vendia muito, muito mesmo, muito. Sabe o que era muito? Não tinha concorrência. Deixa eu ver uma coisa aqui que não tem concorrência. Antigamente era só McDonald's, não existia o Burger King. Né? Então, os preços eram lá em cima do sanduíche, você deixava um fitiano para comer um sanduíche, e todo mundo só ia lá, só falava nela, até que surgiu o Burger King e deu concorrência. A AMD foi prejudicada porque antigamente, no começo da história, lá pelos anos 2005, a Intel, ela fazia o quê? Ela pagava, não sei se vocês sabem, mas um processador, ele vai na placa-mãe, então a placa-mãe, ela tem que receber aquele processador, então é uma compra casada. O processador da placa, a placa-mãe, ela tem que ser construída para o processador da AMD, a placa-mãe tem que ser construída para o processador da Intel. As placas-mães, elas não podem ser usadas para os dois tipos de processadores, tá? É uma construção específica. É como é que eu posso dizer? É como no a Emily, o cérebro da Emily, eu não posso colocar o cérebro da Emily no corpo do Luan. Por quê? Porque o cérebro da Emily ela tem uma programação para trabalhar com a estrutura da Emily, que é alta, já o Luanzinho é menor, né? E é da mesma forma. Então, geralmente acontece isso. O processador ele encaixar junto com a placa-mãe. Deu para notar aí o exemplo, né? Então, o que acontece? A Intel, uns tempos atrás, pagava as empresas para não construírem para AMD, né? Ele ia ficar doido, ele não ia saber mexer, ia ficar tropeçando. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que são todas desengonçadas, é por quê? Porque elas não têm costume do seu próprio corpo, né? Pronto, aí, ó, a Emily no corpo da Mirella, né? Aquela, nem o Tony Ramos com a menina lá, não. Se eu fosse você. Eu ia virar cachorra. Ela ia virar gente. Aí, então o que acontece? A AMD tinha esse problema porque ninguém queria fabricar para ela, porque a Intel pagava as empresas para fazer só para ela. Até que mudou, né? Foi descoberto na União Europeia, rolou um processo, a Intel pagou milhões para a AMD e tudo mais, esse tipo de coisa. E aí a AMD foi melhorando. A primeira geração do Ryzen, que foi em 2017 o lançamento, a AMD conseguiu fazer um processador de 14 nanômetros. Lembra que eu disse que o processador ele tem um tamanho?
O corezinho dele tinha 14, então era menor, né? Então era menor. Foi a primeira vez que a AMD fez um processador de 14 nanômetros. Geralmente era 22, 24, 32. Eu acho que não, ó. Eu não lembro, eu não fui atrás. Eu fui, mas eu passei essa parte da história. Mas se eu não me engano, são 12 empresas americanas. A Intel eu sei que é. A AMD eu acho que é também. Quem tem dinheiro é povo americano. Eu sou liso. Que é isso? É meu coelho. Surgiu a arquitetura Zen, né, que foi a nova arquitetura de processadores da AMD. Isso fez ela se elevar, mudou muito, fez ela finalmente concorrer com a Intel, porque até então a Intel nadada de braçada, era o Michael Phelps e contra o Harrison na piscina, né? Norte-americano, que ele está dizendo. E foco dele foi no single core. O que é que acontece? Tava nesse negócio de multicore, então era todo mundo tacando porrada de core dentro dos processadores, então a AMD resolveu fazer o inverso. Eu vou focar num núcleo só, mas esse núcleo vai ser chibata, né? Em vez de eu ter vários núcleos, que eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu vou focar num núcleo só e ele vai ser top. E deu muito certo. A nomenclatura, como é que eu sei que é um Ryzen de primeira geração? Ele tem 1000. Se tu ver na propaganda, isso é importante vocês anotarem, quando vocês forem pesquisar, para vocês saberem, esse processador é de quando, de que ano e coisa e tal. Só de saber que ele é um Ryzen 1000, eu sei que não é um processador da primeira geração de Ryzen, que usa tecnologia Zen. Já vocês vão ver mais sobre isso. E aí surgiu o Ryzen 3, Ryzen 5 e o Ryzen 7. Eu não vou falar do Athlon, porque o Athlon é um processador de entrada da AMD. Concorre lá com o Celeron, com o Pentium, mas a gente está brigando aqui de Ryzen contra I. Né? Então, o Ryzen 3 ele é equivalente, concorrente direto, a um i3. Um Ryzen 5 concorrente direto a um i5 e um Ryzen 7 concorrente direto a um i7. Terminamos a primeira geração, vamos para a segunda geração dos Ryzens. A gente está sempre evoluindo. A Intel ficou com medo, né? Viu lá a concorrência, viu que o Harrison não era só um restinho bonito, ele realmente tinha grande desenvoltura na água e já começava a bater de frente. Porque o que acontece? Antes da primeira geração, tudo que a Intel, a AMD conseguiu oferecer era preço. Vocês já viram aquele produto? Pronto, vou falar geladeira. Sempre a tua mãe diz assim, minha filha, tem que ser Brastemp, né? Assim? Aí você, mãe, mas a Electrolux é mais barato e coisa e tal. É a mesma coisa aqui. Todo mundo dizia, tem que ser Intel, a AMD não presta. Mas a AMD era bem mais barato. E agora a AMD tinha um custo-benefício. Vocês já ouviram essa frase? Já. Para quem não sabe o que é custo-benefício, custo-benefício é quando o valor que eu pago pelo serviço equivale ao benefício que eu tiro dele. E vou dar aqui um exemplo de uma coisa que um custo-benefício, não é um custo-benefício, produtos da Dell, por exemplo. Produtos da Dell hoje, o custo é muito alto, só que o benefício não é tanto, equivale a outras empresas, como a Lenovo, a Samsung, a Asus, né, a Acer. Você consegue pegar um notebook da Asus, por exemplo, que seja tão bom quanto um da Dell, mas custando mais barato. Então, o custo-benefício do da Asus é melhor do que um da Dell. Ô, professor, Oi. o i7 é muito diferente do i9? A diferença é muito grande? Depende. Quando a gente chegar na parte da Intel, a gente vai verificar que tem algumas nomenclaturas e algumas gerações que é a mesma coisa. Entendeu? Agora, no preço é muito diferente. No preço, tudo é diferente. Não, o preço deve ser mesmo. Vamos aqui para a segunda geração. Na segunda geração, o processador diminuiu ainda mais tamanho, foi para 12 nanômetros, né? O núcleozinho dele. A arquitetura mudou, passou a ser Zen Plus. Tem aquele maisinho ali, que a gente lê Plus. Eles colocam mais, sempre é Plus. Então, tem a Zen Plus. Só que essa tecnologia, Zen Plus, é exclusivo nessa segunda geração, né, que foi em 2018, dos computadores desktop.
Os notebooks, eles ainda usavam arquitetura passada, eles usavam arquitetura Zen. Isso é importante por quê? Porque mudou a performance. A segunda geração era 10% mais eficiente do que a primeira geração. Eles eram com eficiência, vocês dizem, mais rápido. Processava melhor, era muito melhor. E a nomenclatura passou a ser 2000. Então, quando eu tinha um Ryzen 2020, 2030, 2050, significa que ele era um Ryzen da segunda geração. Beleza? Então, a gente tem essa diferença da primeira e da segunda geração. Vamos supor que nessa época, o Roberto queira comprar um computador. Se ele notar que o desempenho é 10% maior, ele faz a troca? Vocês comprariam por 10%? Mas tem gente que precisa de um processamento maior e trocaria. Ah, não é necessidade, então possa ser que eu compre um da primeira geração porque ele é mais barato. Entendeu? Tem que verificar isso. Essas informações é importante. Ah, mas chegou uma tecnologia nova, é mais eficiente, mas não sei o que, economia. Os processadores da AMD, hoje em dia, eles gastam menos energia do que os processadores da Intel. Mas tem que verificar. Às vezes, o custo-benefício não é tanto. A diferença de um lançamento, vocês pegarem aqui, chegar na parte da Intel, mas os processadores da 10ª geração é igual ao processador da 6ª. Mudou pouquíssima coisa. Então, vale a pena pagar R$1.000, R$2.000 a mais por uma coisa que mudou pouco? Fica aí o questionamento. Também teve o lançamento do Ryzen Threadripper. Eu não sei ler esse nome não aqui. Quem é que sabe inglês? O Harrison. Vai, Harrison, lê aí. Tu que estava pronunciando aí em inglês. Que? Lê esse nome aí, ó. O último aí, ó. AMD. Vai, continua, né? Threadripper. Negócio assim, certo? Meu inglês é Threadripper. Foi o lance. Foi o. Aí, ó. Vai, Pedro José. Deu certo, vai. AMD Ryzen Threadripper. Aí, pronto. Isso mesmo, viu? Para quem não sabe a pronúncia correta, por favor, consultar o José. Esse processador aí foi um lançamento dele na segunda geração. Ele era um processador de alto desempenho. Não era para nós, meros mortais. Tá certo? Era para a galera que precisava de muita performance, muita mesmo. É um top dos top, né? E aí, chapa, foi muito, mas muito dinheiro. Custava, tipo, aqui no Brasil, ele custava R$24.000. Esse processadorzinho aqui. 24, viu? 24 conto. Bem baratinho. Bem baratinho, ó. Gente, onde tem a sigla G no processador da Ryzen, significa que ele tem uma placa gráfica integrada. O que é isso? Significa que ele tem uma APU. CPU é processador, APU é um processador da placa de vídeo. Então ele tem um chipzinho que gera vídeo integrado. Então, às vezes não é necessário comprar uma placa de vídeo por um processador Ryzen, que tem a siglazinha G no final, porque ele já tem um chipzinho gráfico dele integrado em um bom chip gráfico. Então eu consigo jogar aqueles jogozinhos leves. LOL, PUBG, deixa eu ver o que mais que vocês jogam. Free Fire no computador, né? Negócio de Free Fire. Um Fortnite da vida, um CSGO, beleza? Claro. Vocês conseguem jogar ele. Professor, eu vou jogar com tudo no Ultra, no máximo e tal. Aí também não, né, 02? Calma. Opa, RTX aí pra nós. Mas consegue jogar, entendeu? Então, ó, vocês prestem atenção aqui na nomenclatura. Eu tenho um Ryzen 3, significa que é concorrente direto com o i3. Ele tem um 3 aqui, significa que ele é da primeira ou da segunda geração? Como é que é a pergunta, professor? Ó, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um processador. Eu sei que ele é um Ryzen, beleza? Porque tem o nome Ryzen. Eu sei que ele é um Ryzen 3, porque tem um 3 aqui. Aí eu vou olhar aqui a casa do milhar, né? Que é esse 3 aqui. Esse 3 significa que ele é da primeira ou da segunda geração? Da segunda. Acho que da segunda. Da terceira. Pronto, ele é um processador da terceira geração. Por quê? Porque a nomenclatura
A gente vai chegar lá. A primeira geração é todos os Ryzen que são com 1000. Da segunda é todos que são com 2000. Ele nem é 1000, nem é 2000. Então ele não é nem a primeira, nem da segunda. Beleza? Outra coisa, como ele tem um Gzinho no final, eu sei que ele tem uma placa gráfica integrada nele. Né? Então, é um processador voltado para quem utiliza vídeo, voltado para a galera que gosta de jogar e não tem tanto dinheiro para comprar uma placa de vídeo, então já compra um processador que já tem uma placa gráfica melhor. Geralmente todos têm, mas tem uns que não vêm, então a gente vai pegar esse aqui. Dando continuidade aqui, vamos para a terceira geração, que aquele Ryzen permanecia. O que é que mudou? A AMD chegou aos 7 nanômetros. Diminui ainda mais o núcleo dela. Chegou a arquiteturas em 2. 15% a mais de desempenho do que a anterior. Aí eu vejo aqui para vocês, ó. Ela é 15% a mais. Se comparado com a primeira geração, qual é a eficácia dela? Se a segunda geração já era 10% a mais do que a primeira e a terceira é 15% a mais do que a segunda, praticamente a terceira geração é 25% a mais do que a primeira geração. Já vale a pena, quem sabe, fazer uma troca de processadores, né? Ele é mais rápido, ele é mais eficiente, consome menos energia e tudo mais. E aí a AMD fez um negócio, não necessariamente, se mudar o socket precisa. Quando a gente chegar na placa-mãe eu vou falar sobre isso, viu? Sobre o socket dos processadores. Modularização do chip, o que é isso? Antigamente, o chip, aquele chipzinho lá, processador, era feito tudo de uma vez só. Só que a AMD pensou o seguinte, quando dava problema, lá na fabricação, eu perdi o chip completo. Então ele começou a modularizar, o que é isso? Criar componente por componente e juntar na placa do processador. Isso deixou para ela algumas coisas mais barato. Começou a manufaturar a peça. Então ela fazia umas peças de larga escala, deixou o processador mais barato, né? E com menos sujeito a defeitos. E ela chamou essa tecnologia de modularização de Infinite Fabric. Disse que era melhor o comportamento e tal. Ele sempre inventa um nome bonito, certo? Muda pouca coisa, mas inventa um nome bonito. Isso fez os chips da AMD serem mais baratos. Então, o custo-benefício da AMD, a partir da terceira geração, se tornou maior ainda em relação ao concorrente direto, que era Intel, a partir dessa terceira geração. E a nomenclatura é Ryzen 3000, né? Então, a gente continua tendo o i3, o i5 e o i7, e surgiu o Ryzen 9, para concorrer com quem? Com o i9 da Intel. Então, foi a partir da terceira geração que surgiu o Ryzen 9, né? Processador de alto desempenho, um sonho de todo mundo que quer jogar Free Fire. Aí tem um Ryzen 9, para morrer com alta resolução e processamento. Morrer com alta Quem aqui joga Free Fire, mano? Vocês, mano, vocês jogam Eu não Free jogo Fire. esse negócio, não. não. Tem que jogar Call of Duty, meu filho. Beleza? E aí surgiu a quarta geração. Quarta geração do processador, continua o mesmo 7 nanômetros. A arquitetura mudou, passou arquiteturas em 3. Ele é quase 20% mais eficiente do que a terceira geração. Isso aqui é top de linha, né? É o melhor que a gente tem hoje. Ou seja, 10% para mim não é nada, mas 20% eu já considero. 20% a mais na bolsa, né? Em vez de ganhar 100 conto, ganha 120. Já muda de patamar. Quando o ovo passou de R$1 para 1,20, já ficou difícil as coisas. Nomenclatura 5, né? Professor, e a 4? Não era para ser 4? A gente saiu da nomenclatura 3 para a nomenclatura 5. Não existe a 4 para desktop, certo? Isso, eles vão aprimorando. A concorrência é desumana. Vou continuar aqui mesmo. Beleza, eu passo para a quarta geração. Eu tenho arquiteturas em 3, que mudou. Ela trabalha melhor com mais núcleos de processamento. A gente tem processadores hoje com 8 núcleos de processamento físico, mais 8 virtuais, trabalhando ali com 20 threads, 16, 14, por aí vai. Então, ficaram muito potentes. É a atual geração do Ryzen.
Teve lançamento agora em 2020, acho que é SES o nome da feira. E aí o que acontece? Com o lançamento já está aí no mercado, vocês já podem comprar um Ryzen de 4ª geração. Quem tem muito dinheiro. As outras gerações anteriores, dá de boa, a 3ª geração está mais barata e é tão bom quanto a 4ª geração. A gente tem que saber a questão do custo-benefício, o que é que a gente vai utilizar. Não adianta eu comprar uma moto 1000 cilindradas se a minha intenção é apenas ir da escola para casa. Concorda comigo? Ah, eu tenho a moto lá, aquela galera que compra a moto de 1000 cilindradas, 700, 500 e nunca sai de Fortaleza. Para quê? Uma bis faz o mesmo efeito, gente. Uma Pop 100 dá a mesma coisa. Tu não consegue extrair o máximo da moto. Então não adianta eu comprar um computador de 4ª geração, top, bonitão e tal, se tudo que eu quero fazer é acessar planilhas eletrônicas, fazer aqui, acessar a internet, o Google, no máximo assistir um filme, coisa e tal, né? Não tem porquê. Isso, o brasileiro tem esse problema, quer se mostrar, mas não é necessário. Serve do mesmo jeito. A Pop e a de 1000 levam para o mesmo lugar. A diferença é que uma vai fazer mais barulho. Só isso. E o prejuízo é maior se eu derrubar do lado. Deixa eu só confirmar aqui a chamada, né? Antes a gente continue aqui. Cadê a Stephanie? A Andressa. Andressa e Stephanie. Não tô vendo ela aqui. Aí, deixa eu ver o Levi. Cadê tu, Levi? Não estou vendo ele aqui. A Bárbara eu vi. O Gabrielzinho tá aqui. O Nogueira. Cadê o Nogueira? Tá aqui. Só marcar aqui no meu. E eu, professor? O Vitinho. O Vitinho tá aqui. Juntamente com a Júlia. O Júlio, ó, o Júlio só me ilude. O Júlio apareceu ontem, mas não veio hoje. A Larinha tá aqui. A Letícia, maravilhosa, está aqui. Luciana ainda não deu o ar da graça. Vinícius também tá aqui. A Santos, cadê a Santos? Tô vendo só Domingos. Moisésinhos também não. O Harrison com R sumiu. E o Samuel também está aqui. Beleza? Os que eu falei foram os que eu não vi aqui na aula. Então, automaticamente, até o momento, estão... Ah, a Mirella está aqui, Mirella. Pronto. É porque tu tá com Silva aí, o negócio tá bugado, viu? Não registra, não. Então, beleza. Então, aqui a gente só tem de falta Stephanie, o Levi, o Gabriel, o Marlon, o César, a Luciana, o Marcos Vinícius está aqui. O Marcos Vinícius está aqui, né? Eu vi ele. Tá. E o Moisés e o Harrison. Pois é. Ele tem outras prioridades, eu não posso fazer muita coisa, né? Beleza. Tá aqui a chamadazinha bonitinha. Vamos continuando aqui com a MD. E aí eu vou mostrar aqui a diferença para vocês entre o desktop e o notebook, tá? Lembra que eu falei aquela nomenclatura? Toda aquela nomenclatura que eu usei de geração se refere ao desktop, não refere ao notebook. Existe outra nomenclatura para o notebook. A gente tem o quê? No desktop, a gente tem o 1000 para o Zen, o 2000 para o Zen Plus, o 3000 para o Zen 2 e o 5000 para o Zen 3. Já quando eu me refiro ao notebook, eu tenho a série 2000 para o Zen, a série 3000 para o Zen Plus e a série 4000 para o Zen 2. Beleza? Então é mais ou menos assim, ó. No primeiro ano que lançou, na série 1000, não existia notebooks da AMD. A AMD não fabricava notebooks, era um território exclusivo da Intel. No momento em que passou a arquitetura Zen Plus, a AMD começou a fabricar notebooks Zen. Por isso que é o mesmo 2000, ó. Só que enquanto um usava tecnologia Zen Plus, outro usava tecnologia Zen. E aí foi fazendo. Passou para o Zen 2, os notebooks usavam o Zen Plus. Passou para o Zen 3, os notebooks usavam o Zen 2. Então, os notebooks, ele sempre utiliza uma tecnologia inferior à do desktop. Se eu não estou enganado, há rumores
eu não confirmei a informação, pesquisei, mas eu não confirmei um local que eu pudesse me confiar, de que o Zen 3 vai ser lançado também para desktop nesse ano. Então, vai ter notebooks da série 4 com Zen 2 e Zen 3. Mas até o momento é apenas da Zen 2. Na verdade, notebooks da série 5, foi mal. Com Zen 2 e Zen 3, né? Não confirmaram ainda, então não está aqui. Beleza? Vocês têm aí 2 minutinhos para beber água, que é o tempo que eu respondo o Roberto, que está mandando 50 mensagens. Viu? É o tempo que eu pego a minha água aqui. E a gente vai ir para a Intel. É verdade, pelo menos. Pronto, voltei. Não só respondendo ele aqui que eu tô em aula. Ei, Emily, calma. Tá pronto ainda não. Tem batata frita? Emily, você vai me convidar quando pra almoçar aí? Tá pronto sim, não vai comer aqui não. Não tem negócio de comer aqui não, viu? A minha mãe tá aqui, ela não quer tu aqui não, viu? Por quê? Eu não posso ver tua mãe não, é? Minha mãe tá aqui, pode ter não. Só quando ela estiver em Pode casa. não, sou ciumenta, pode não. Tô com fome, só eu como. Coma na sua casa. Agora, se você pagar o meu almoço, eu deixo você vir aqui comer aqui. A gente vai comer em frente à escola tem um almoço top, viu? Eu comi lá, é bom, ó. Ai, pô, bora. É bom, bem Eu, tu, baratinho. a Mirella, nós tudinho. Mas tu tem que pagar, que tá estribado. Estribado, mano. Eu contei pra ela aí, Mirella, que eu fui assaltado, levaram tudo, tô devendo até as calças. Faz mal não. Não, tem dinheiro não, tem dinheiro não. Vamos aqui ver aqui a Intel, né? O processador aí que todo mundo quer. Então, a gente viu sobre... Nem ela eu levo mais, mano. Tá difícil. Eu tô comendo com a galera lá, mas comprar quentinha. Tô comendo quentinha. A Marquete come coisa chique. Ela que tá pagando o meu. Na última vez que a gente almoçou, ela que pagou o meu, graças a Deus. Aí, vamos lá. Então a gente verificou aqui a história da AMD, que a AMD hoje em dia ela concorre diretamente com a Intel. Então, se você verificar um computador com a AMD, com um Ryzen, né? Vocês podem estar sim comprando, beleza? Por quê? Porque o processador da AMD, as coisas da AMD estão tão boas quanto a da Intel. E geralmente o custo-benefício da AMD é superior. Aquela regra que é uma regra, né, que aquele boato antigo, que a AMD esquentava muito, por isso queimava os processadores, já não existe mais. E eficiência energética, dissipação de calor, os processadores da AMD são superiores hoje aos processadores da Intel. Claro que os top de linha da Intel continuam sendo top de linha, mas é muito caro. Custa basicamente um Fit Uno. Então vamos falar agora da Intel. Bichinha, primeiro de tudo, a Intel a gente tem que entender a linha de processadores. A Intel tem diversas linhas de processadores. A primeira linha é o Celeron Pentium. Ele é voltado para usuários domésticos e são processadores de entrada. Antigamente, o Celeron era coisa de processador ruim. Você chegava vendia até nas Casas Bahia, na Riachuelo da Vida, qualquer loja tinha um processador Celeron, né? Era aquele que a gente comprava para ter o nosso primeiro computadorzinho. Já os Pentium, já tem Pentium de bom custo-benefício. O 4530, se eu não estou enganado, ele era ótimo. Ele tinha um excelente custo-benefício para quem queria jogar. Era um processador barato, que custava ali seus R$ 300. Botava uma placa de vídeo nele, sucesso para jogar LOL. Né? Jogar ali PUBG, Fortnite, CSGO. Vá lá. Pode ir, Pedro. Boa consulta. Aí, então, esses eram o processador de entrada. Depois nós chegamos o que? A linha dos cores, onde a gente tem o Core 3, o 5 e o 7 e o 9 posteriormente, que tem uma performance variada. Ela serve tanto para
usuário doméstico, como é o caso dos Cores i3, para games e corporativos, que é o caso do i5 da vida, e tanto para profissionais que a gente diz, geralmente é profissionais que trabalham com design, precisa de muito processamento, precisam renderizar vídeos ou vetorizar imagens. Então a gente tem ali os Cores i7, Cores i9, são processadores de alta performance, né? Você ir para jogar, não posso usar o i7 não? Pode, mas o i5 também dá certo. Até alguns i3 a gente consegue jogar normalmente, beleza? Mais famosozinhos que a gente deseja são os Cores i, né? Também temos processadores da Xeon, que são para servidores e data center. Aqui uma coisa legal, já chego aqui nessa parte que é legal. Vou falar logo. No AliExpress, você consegue comprar processadores Xeon, né? Que eles são tão bons quanto os Cores e são mais baratos. Tu consegue comprar um processador de servidor ou data center de R$100, 200, 300, que equivalem a um i7, com que vale um i5 de última geração, beleza? Mas tem que saber pesquisar. Tem um canal que é Artitech, se eu não me engano. Ele sempre dá dicas, ele sempre diz onde comprar. Tem que comprar tudo, mas tem essa possibilidade. Quem gosta de importar, fica a dica aí, para quem tem dinheiro para poder importar, né? Lembrando da taxação de 60%, caso for pego pela Receita. O cara vai fazer isso, sim, mano. Cara, eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro. E também temos os processadores Atom, né, que são para dispositivos móveis. Então a gente tem aí a gama de linha de processadores da Intel que atende todo mundo, desde o seu cachorro até o seu celularzinho, né? Então a gente tem aí para servidor, para móveis, para computadores e notebooks, né? Para tudo que é direito. Essas são a linha de processadores da Intel. Então a gente já sabe onde a Intel trabalha. Falando um pouquinho mais, a Intel atualmente está na 10ª geração de processadores. Eu não vou falar das primeiras gerações, porque não mudou nada. Ela metia a peia na AMD, então era melhor. Da 6ª geração para trás, se possível, não comprem. Por quê? Porque são processadores com desempenho muito inferior às gerações que vêm. E aí, o que acontece? Como o desempenho é muito baixo, vocês estão ganhando dinheiro fora. Eu estou comprando de 4ª geração, do processador da 4ª geração, podendo comprar um da 6ª, ou da 7ª, ou da 8ª, entendeu? Então, comprem a partir da 6ª para cima. Processador de quase nanômetros, popularização dos notebooks games. Foi nessa geração que os notebooks games começaram a surgir. Por quê? Porque o processador já era melhor. A Intel, ela gosta de dar nomes. Antigamente tinha um nomezinho. Todo processador saiu um nomezinho. Ou, se eu não me engano, a 4ª geração era o Eve e a 5ª geração era o Eve Bridge. E a 6ª geração se chama Skylake. É o nome do processador, tá? É da 6ª geração. Surgiu a 7ª, chamada Kaby Lake. Era o mesmo processador. Igualzinho. Só que ele já dava, entrando ali no 4K, mais suave e tal. Mudou pouquíssimas coisas. Da 6ª para a 7ª geração, não houve praticamente evolução. É aquele negócio. Se eu não tenho um concorrente, eu vou mudar o meu serviço para quê? Lembra que o McDonald's não dava refri grátis de refrigerante? Vocês se lembram dessa época? Quando surgiu o Burger King, que dava refri grátis para a galera por 30 minutos, se eu não estou enganado, era para sempre, algo assim, o McDonald's viu que, eita, se eu não dar esse refrigerante, eu vou me lascar. A galera vai comprar só no Burger King. E aí, lançou o refil também. Refil. Então, era que a Intel, como não tinha concorrente, eu ia mudar para quê? A galera pagava mais caro no meu produto. A voz afinou agora, né? Hã? A voz do senhor deu uma afinada. É porque às vezes, porque EAD eu falo mais, aí complica minha linguagem. A 8ª geração surgiu, né, com o Kaby Lake R. Para ter ideia, eles estavam tão sem criatividade que até o nome eles repetiram e botou só a letra R. Para ter ideia. Mesma arquitetura de processador e os notebooks ganharam uma performance a mais, né? Fizeram ali, ganharam. E aqui começou a ter concorrente direta da Intel ou da AMD, então começaram ali a se mexer mais. Surgiu a 9ª geração, que é a Coffee Lake,
E teve o lançamento do Core i9, né? Se eu não me engano, foi ano passado. Começou-se processadores aí i9 de alto desempenho e tudo mais. Por quê? Porque o Ryzen chegou também. Então, tinha que brigar, tinha concorrência, tinha que se mexer. Mas notem que até o momento, ó, em todas as gerações da Intel, o processador continua a ser de 14 nanômetros, o núcleozinho dele. Enquanto hoje, o Ryzen está em 7. Então, ele é menor e entrega tanto quanto o da Intel. A Intel ainda não conseguiu desenvolver tecnologia suficiente para diminuir o seu processador, né? Professor, mas o processador tem o mesmo tamanho. A placa tem o mesmo tamanho. O núcleozinho não. E aí a gente surge a 10ª geração. Deixa eu só o negocinho aqui que fica aqui na frente sumir. Fala, meu Deus. Sai, bicho. Opa, foi mal, fechei. Onde nós temos aí novas tecnologias que não muda nada, certo? Poucas mudanças significativas. Gente, não significa que o processador, foi mal, saiu aqui. Ele não evoluiu, tá? Ele evoluiu. Só que não teve uma evolução significativa. Quem aqui acompanha lançamento de carro e moto? Vocês veem que todo ano não sai um modelo novo do carro? Não sai? Vou pegar uma moto, que é mais simples, uma brozinha da vida. Minha Bros é 2018. Para 2019, muda o quê? Muda uma lanterna. Muda um design. De tecnologia, de evolução da moto, não mudou nada. Mudou a cor. Tá, mesma coisa. Entendeu? É mais ou menos o que está acontecendo com a Intel. As mudanças são poucas. Lembra que quando a moto era só gasolina e se tornou flex, aceitava álcool e gasolina, aquilo foi uma revolução. Aquela tecnologia realmente mudou alguma coisa no mercado. É a mesma coisa aqui. Enquanto não houve nenhuma mudança significativa, mas eles continuam vendendo muito bem. Não é à toa que todo mundo quer um da Intel. O Pentium os Pentium têm as gerações dele também. Isso aqui não é só para aí, é a geração do Pentium. Pentium, Skylake e tudo mais. Ô, professor, Oi. tipo assim, a cor da placa-mãe, ela tem alguma diferença ou porque, tipo, é só do fabricante mesmo? Não, é só do fabricante. A gente vai ver sobre as placas, questão do chipset, esse tipo de coisa. Entendeu? Nomenclatura da Intel. Isso aqui é o Intel Core i9. Vem esse nomezinho aqui. A gente tem que entender, para também diferenciar um processador, o que significa cada coisa dessa. Certo? Vocês têm que saber por quê. Porque muitas vezes o cara já vai levar um computador na assistência técnica para ajeitar. Mas aí se quebrou uma peça, qual peça tu vai indicar? Qual peça pode substituir? Se ele disser assim para tu, tá lá na casa do notebook, aí ele chega lá no Leandro. Leandro, eu quero comprar um processador melhor, qual que tu me indica? Se a gente não souber o que indicar, a gente pode perder o cliente. E até um amigo mesmo, ei, mas eu quero comprar tal, o que é que tu me diz aí e tal? A gente dá uma informação. Então, a primeira coisa é uma marca. Então, Intel ali significa que é a marca do processador. Depois, a gente tem esse nomezinho Core i9, que nada mais é, qual é a família do processador. Lembra que eu disse que a gente tem o Pentium, o Celeron, os Cores, o Atom, o Xeon. Então, aquilo ali é a família do processador. Quando eu digo Core, eu estou dizendo que é da família Core, e aí eu tenho o i3, i5, i7 e o i9 até o momento. Depois, né, eu tenho dizendo qual é a geração do processador. Essa milhar aqui, ó, esse 9, significa que ele é da 9ª geração. Se fosse um 8, 8ª, 7ª, 7ª, 6ª, 6ª, e por aí vai, beleza? Esse restante do nome aqui muda alguma coisa, é como se fossem as versões. Tem uma com clock maior, outra com clock menor, e por aí vai. Mas basicamente é mais importante saber qual é a geração do processador. E aí a gente tem duas letras. Vocês já viram, sempre tem uma letra lá no final, que significa, se alguém sabe o que significa aquela letra lá no final? Essas letrinhas têm um significado, né? Na verdade, não é como se fosse o modelo do processador, né? No caso, as especificações do processador, porque ele tá lá. Eu vou mostrar quais são as letras que a Intel tem uma tabelazinha, basicamente, que a gente pode significar que cada letra dessa faz. Porque a letra, ela muda o processador. Nem sempre um i5K
que tem a letrinha K, é igual a 1,5F. Por mais que tudo isso aqui seja igual, se mudar essa letra aqui, a especificação do processador muda, né? Então, a gente vai ver quais são essas especificações. A gente tem o K desbloqueado para overclock. Ninguém sabe o que é overclock? Meio que dá um upgrade no processador, só que diminui a vida útil dele, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Não. Pronto. Lembra que a gente viu lá no começo a frequência do processador, que é medida em Hertz? Então vamos supor que meu processador é 4,5 MHz, né? Gigahertz, que ele produz, que ele trabalha, a velocidade de processamento dele. Eu posso aumentar para 5,2, 5,5, eu dou um overclock na máquina. O que acontece? Alguns processadores a gente força o overclock e outros ele já vem desbloqueado para isso. Ele trabalha entre 3 a 5, entre 4 a 9, então eu preciso fazer isso. Todo processador da Intel que tem a letrinha K, ele é desbloqueado para overclock, ou seja, de fábrica, você já pode fazer esse upgrade. Então ele trabalha ali com 4,5, pode aumentar para 5, sem problema nenhum, porque ele já vem fabricado para isso, pré-fabricado para isso. O F, ele não inclui gráficos integrados, ou seja, lembra daquele Gzinho no processador da AMD que dizia que ele tinha um gráfico? Já o da Intel, não. Esse F significa que ele não tem uma placa gráfica integrada. Então, se você colocar só o processador na placa-mãe, você tem que comprar uma placa de vídeo, senão não vai dar vídeo. Ok? O Fzinho significa isso. Professor, esse 9 aí, se vocês pesquisarem, ele custa o olho da cara. E ele não vem isso, por quê? Porque ele é um processador voltado para jogos de alta performance. Tanto é que ele é overclock, é desbloqueado. Então a Intel ela já subentende que o cara vai comprar uma placa gráfica. Então se o cara vai comprar uma placa de vídeo, por que eu vou gastar dinheiro botando um chip gráfico se o cara vai comprar uma placa? Para ele não serve. Então é melhor eu cortar o chip para tornar o produto mais barato. Duvido que eles abaixem, é que nem os caras da gasolina. Cortar o Quando chip? sobe, sobe. Quando diminui, continua o mesmo preço. Oi, quem disse alguma coisa? Cortar o chip, professor? Como assim cortar o chip? Tipo. Retirar. E a placa não vem um chip gráfico. Ah. É que nem carro. Quando tu vai comprar um carro, não vem ar-condicionado. Aí para botar ar-condicionado custa tanto, entendeu? Para Entendi. botar não sei o que custa tanto. Aí aqui eles fazem esse processo, remove para custar mais barato. O S significa que é uma edição especial. O G, gráficos dedicados no chip, então é a mesma coisa do AMD quando tem um Gzinho da Intel, que aquele chip, ele tem um chip gráfico no processador e aquele chip é superior, né? Ele é voltado mesmo para gráficos, então qualquer Intelzinho que tem um Gzinho é bom para jogar. Não, isso aqui é só da Intel, certo? Tem até aqui no slide, ó, o símbolozinho aqui da Intel no canto, que esse nomenclatura é só da Intel. Não equivalem à AMD. A AMD só tem um Gzinho para dizer que tem um gráfico. O T tem melhor eficiência para um desktop compacto de uso cotidiano. Né? Ele é voltado para aqueles desktop, até tem um que é menorzinho, pouco espaço, então ele tem uma boa eficiência. A gente também tem um H, que é para notebooks, né? Gamers de alto desempenho. Então, quando tu quiser recomendar um notebook de alto desempenho, procure os que tem um chip, um processador com a nomenclatura H no final, certo? Significa que ele é um alto desempenho. Custa caríssimo, de 5 para cima. A linha U é para notebooks ultra finos, então são processadores que esquentam menos, tem um processamento menor, né? Também é um chamado de low performance, low profile. Então, normalmente os notebooks vendidos, comercializados para a gente, ele tem a letrinha U. E o Y, né, que são processador de baixíssimo consumo e aquecimento para sistemas muito compactos. É aqueles geralmente é para processador pequeno, vai no celular, vai em mini notebooks, esse tipo de coisa, tem essa especificação letra Y, zinha lá no final.
tabelazinha é bom para vocês terem, para quando vocês pesquisarem, né? For olhar um processador, indicar, ou alguma coisa do tipo, vocês terem esse tipo de informação. Alguma dúvida relacionada a processadores? Não? Pronto, trabalho de programação, geralmente, Apolo, como a gente trabalha com multitarefa, muitas coisas, eu sempre recomendo ou um AMD 5 ou um Intel 5, um Core 5. Ou um Ryzen 5, ou um Intel 5. O 7 é bom? É. A gente tem dinheiro para pagar um 7? Não. Então a gente se contenta lá com um i5 da vida ou um Ryzen 5 da vida. Beleza? Porque a gente utiliza muito processamento. Agora, a nível de estudo, que é o nível que vocês estão iniciando agora, um i3 consegue, um Ryzen 3 consegue. Posso? Deixa eu voltar aqui. E aí, professor? Para ver esses nomes aí, tem que tirar o processador, professor? Não, cara, Ou no sistema operacional aparece? não, esses nomezinhos ele tem na especificação do teu processador. Ah. Não, mas tipo assim, professor, para conferir. Para conferir, né? É. Se tu botar no. Tu usa o Windows 10? Não, não utilizo não, professor, teu não. Ah, então eu vou mostrar aqui para aqui, ó. Vou botar aqui no meu computador. Terminou aí? Quando terminar, Thaís, tu me avisa. Cara, o Chromebook, pro nosso nível, a gente consegue fazer de boa, Stephanie. Trabalhar tranquilo, né? Mas para trabalhar na área de programação não é adequado. O Mac sai melhor. Que tiver aí. Terminou, Thaisa? Pronto, deixa eu botar aqui um negócio porque que o menino perguntou, ó. Eu quero ver no meu computador, né? Vou botar aqui a tela inteira logo. Pronto, vocês estão vendo meu computador? Ainda não. Sim, Pronto, agora. Eu posso vir aqui na busca e botar computador, ó. Meu computador. Ou tem o ícone na área de trabalho, é porque eu não tenho. Botão direito, propriedades. Abriu a tela de propriedades, eu tenho aqui o meu processador, tá vendo, ó? E o meu processador aqui nesse computador é um i3. Qual é a geração que ele é? Sétima. Sétima geração com terminação T, ó. O que é que o T significa? Eu venho aqui, ó, melhor eficácia para um desktop compacto de uso cotidiano. Eu vou bater uma foto aqui e mandar para vocês. Botar aqui do lado até um desodorante, botar lá no grupo. Deixa eu não sei mais qual é a minha senha, não. Fala, meu Deus. Achei. Vou mandar lá no grupo da sala de aula. Cadê? Info 2, tá aqui o Harrison botando um Agora eu negocinho. entendi, professor. Era aí mesmo que eu tava pensando. É aí mesmo. Professor, o meu não tem nada disso não, tipo esse Tzinho ou G não, não tem nenhuma letra não. Então pronto, se ele não tem nenhuma daquelas especificações. Ó, olha o tamanho do meu computador. Ele diz que é para melhor eficiência para um desktop compacto de uso cotidiano. Tá vendo o tamanho do meu computador? Vocês viram lá no grupo? Vou até mostrar aqui, ó. Fala, cadê? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui a foto? Esse aqui é meu computador, gente, ó. Que é um desodorante, pra vocês terem ideia do tamanho dele. Beleza? A gente consegue ver essas informações pesquisando lá no computador. Falar de placa-mãe. Lê aí para mim, Nogueira. A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Aí, continua.
Todas as comunicações da placa-mãe são realizadas graças aos chipsets. Geralmente existem dois chipsets, o norte e o sul. Acho que vocês viram isso nas aulas de arquitetura e manutenção. E a placa-mãe é como se fosse o esqueleto, né? O nosso esqueleto é que liga tudo. Na verdade, não é nosso esqueleto, é nosso sistema nervoso, que faz toda a ligação do nosso cérebro com todas as partes do nosso corpo para movimentar. É a mesma coisa da placa-mãe, né? É um coração, Existe, né, por assim dizer. na verdade, o coração ele só bombeia o sangue. Não, mas se parar, para tudo. Mas não dá pra gente botar um mecânico. Não dá pra botar, dá pra substituir. Refutado. Né? Ainda bem que É não é como- médico, viu, Pedro? né? O chipset é como se fosse o coração. Ele tem aquela função dele importante, mas dá para me trocar o chipset da placa-mãe. É difícil, é raro, mas dá. Mas a placa como um todo, como nosso sistema nervoso, a gente, se eu remover o sistema nervoso da pessoa, a pessoa já era. Então, mais ou menos isso. Mas é algo que faz todo o corpo funcionar. Faz tudo funcionar, é a placa-mãe. Por isso que ela é chamada de mãe, né? Existem dois tipos de placa-mãe. Existe a on-board, né? Onde a maioria dos seus dispositivos já vem integrada à placa-mãe, já vem lá soldado na placa. E existe a off-board, é a placa-mãe onde não possui dispositivos integrados. Na verdade, sempre vai ter uma coisinha ou outra integrada na placa. Mas é aquelas placas mais voltadas para a galera game, que vai comprar placa de som, placa de vídeo, placa de não sei o quê. Então ele vem vários sockets, slots, e não vem tanto assim, já coisas já soldadas na placa. As on-board, o custo delas é menor. Por quê? Porque a galera usa vários componentes, é menor, é mais barato, a off-board é mais caro. Isso aqui é uma placa-mãe, vocês estão vendo? Já viram esse desenho? Da Gigabyte, né? Então eu vou explicar aqui quais são esses slots aí, vocês já conhecem. Vocês conhecem todos os slots? Vocês estão vendo meu bichinho do mouse? Vamos. Pronto. Sabe que slot é esse aqui? Isso aqui é a arquitetura da placa-mãe, vocês têm que saber, viu? Todos os alunos aí, ó. Vamos começar Da placa aqui, ó. de vídeo ou rede, né, não, professor? Esse slot é o chamado slot PCI, né? Ele é para periféricos, ele pode ser para placa de rede, pode ser para uma placa de vídeo. Geralmente a placa de vídeo a gente utiliza nesse aqui, que é o PCI Express, mas é um slot PCI, né? Queimou o meu. Geralmente, lembra que onde a gente pluga a rede, a gente pluga mais ou menos aqui, ó, nesse slot aqui. Então, se ele queimar, eu compro uma placazinha de rede, coloco aqui, uma placazinha Wi-Fi, coloco aqui também. E vem 2 ou mais no computador. Próximo slot que a gente vai trabalhar é o PCI Express. O mais atual, se eu não me engano, é o 3.0, já está sendo lançado o 4.0. O que é que esse slot muda? A comunicação da placa de vídeo com o processador, né? Ele vai mais rápido, ele trabalha mais rápido. Quando a gente comprar uma placa de vídeo, a gente tem que estar atento ao tamanho. Por quê? Porque dependendo da placa de vídeo, ela vai por cima de outros componentes e acaba não conseguindo se encaixar, né? Quem nunca comprou uma Hilux tentou botar na garagem para um Fusca, sabe que não cabe, né? Não adianta subir de patamar se na tua casa só cabe uma bicicleta. Na minha casa só cabe moto, eu moro num bequinho estreito, então não adianta eu comprar um carro, senão vai ter que ficar no meio da rua. Próximo, slot da memória RAM, né? A gente tem algumas tecnologias de memória RAM, a gente vai chegar lá. Aqui só cabe 2 memórias. Vou perguntar para vocês, qual é a capacidade que essa placa-mãe aqui tem de suportar memórias? Qual é o máximo de giga que ela consegue ter? 4 GB? 4. Na verdade, só de olhar o desenho, a gente não tem essa informação. A gente precisa ver a especificação da placa-mãe para saber quanto ela suporta. Eu podia colocar um Pentium de 16 GB aqui, outro Pentium de 16 GB aqui, e ela possuir 32. Mas eu tenho que verificar as especificações da placa-mãe para saber quanto é que de giga RAM, memória RAM ela suporta. Ok? Aqui, entrada SATA, tanto para HD como para SSD, né? Entrada SATA 2, geralmente a gente coloca aqui, ó. Pode notar que existem várias entradas SATAs na placa. Geralmente essas especificações de quantidade de entrada vem no manual da placa-mãe, na descrição dos sites que vocês forem procurar. Fonte de alimentação, a gente pluga ali. Socket do processador. Esse socket aqui é diferente. Tá vendo esse pinozinho aqui, ó?
muda de processador para processador, nós temos também aqui um chipset, né, da placa. Note que as placas, elas possuem vários chipzinhos, ó, que é para controlar os componentes dela, para fazer a comunicação. Então, tem vários chips espalhados pela placa. Quanto mais chip, melhor. Esse chipzinho, eles têm uma nomenclaturazinha somente na Intel, tá? Eu acho que eu tenho aqui no slide, já eu passo. Um slot DE, que é o slot para drive, né? Geralmente são os slots que a gente coloca para os drives. Drive de disco, hoje em dia não vem tanto, a gente não utiliza muito, tá morrendo, mas a gente pode estar utilizando. Dúvida em alguma parte da placa? Não. Não, vamos passar. Professor, Oi. Essas entradas de... O senhor tinha falado de rede, de internet e tal. Ela ainda é muito utilizada nas placas-mãe mais novas de hoje em dia? Toda a placa ela vem com uma conexão para RJ45, que é a entradazinha padrão de redes. Mas se quiser colocar uma placa Wi-Fi, a gente utiliza aqui a PCI, né, o slot PCI. Então, se eu quiser utilizar minha placa de rede queimou daqui, acontece muito. Um curto de energia queimou aqui, eu não consigo mais utilizar. Eu compro uma placa de rede e coloco aqui. Eu preciso de 2 entradas de rede, aí a gente coloca aqui também, beleza? É importante frisar que na placa tem escrito qual é a série dela. Aqui, ó, a Gigabyte, tem aqui, ó, é uma placa GA-G3M1, G31M-S2L. Porque se eu quiser utilizar drives da placa, eu vou chegar na parte de drives, eu preciso saber qual é a minha placa-mãe para baixar os drives corretos. Tá bom? Chipset. Socket é o local das placas-mães onde se coloca o processador. Na Intel, a gente tem... que foi? Alguém levantou a mão? Fala, Paulo. Não, a Gigabyte, ela não tem processador. Ela só tem... Ela é uma produtora de placas-mães. Ela pode produzir tanto placa-mãe para AMD, como pode produzir placa-mãe para Intel. A Intel, ela trabalha com esses sockets aqui, né? Do LGA 1150, o 1151, 12 e o 2060. E a AMD, ela trabalha com o socket 462, 563 e 754. Na especificação da placa-mãe, já diz quais são os processadores que ela trabalha, qual geração ela trabalha, de acordo com o socket dela, beleza? Então, quando a gente compra o computador, às vezes eu penso assim, ó, vou dar um exemplo. Eu vou comprar um i5, um i7, um i5, por exemplo. Comprei um processador i5 da 4ª geração. Ah, mas eu penso em lá na frente mudar um para 10ª. A placa-mãe, o socket que o i5 da 4ª geração é diferente do da 10ª. Então, eu não vou conseguir aproveitar aquela placa-mãe. Entendeu? Eu vou ter que trocar tanto o processador como a placa-mãe. Então, isso é importante a gente sempre verificar. Se o socket cabe no processador, né? Se o processador cabe naquela placa-mãe. Se eu vou conseguir fazer um upgrade lá na frente. O meu computador que eu mostrei para vocês, como ele é uma versão compacta, eu não consigo fazer upgrade nele. Beleza? Então, a gente sempre tem que verificar quando a gente for comprar uma placa-mãe e um processador, se aquele processador cabe naquela placa-mãe. Não pode, é tudo Intel, vai. Não, não é assim que funciona. Tem essas diferenças. O chipset é um circuito integrado que gerencia o fluxo de dados entre as memórias, processador e periféricos do computador. Ele que controla tudo, né? Ele que faz todas essas ordens. Na Intel, existem chipsets da Intel. Nas placas-mães que aceitam processadores da Intel, existe chipset da Intel. Eles têm uma referência, é uma numeração tipo, 753, e tem lá uma letrinha. A letra H, que significa lá linha H, são chipset de entrada. São os comuns que todo mundo utiliza, né? O pessoal doméstico, que é o meu caso, o caso de vocês, tudo bem. A linha B são chipsets intermediários. Eles já são um pouco melhores do que a linha H, então eles processam as coisas mais rápido. E a linha Z,
né? São chipsets top de linha, que permitem overclock. Aqui é importante frisar. Vocês lembram daquele i9 que a gente viu? Que ele terminava com K e podia Sim. fazer overclock? Eu tenho que casar. Não adianta nada eu comprar uma placa-mãe Intel com chipset da linha B e comprar um processador do tipo K. Por quê? Porque o processador ele vai permitir overclock, porém a placa-mãe não. E aí eu não vou conseguir fazer um overclock, eu não vou conseguir fazer um bom overclock que não vai danificar os meus produtos, né? Aí eu comprei um processador ali de R$ 3.000, que é o i9 da vida, para usar numa placa-mãe de 200. Não vai dar rock, entendeu? É botar um motor de Ferrari num Fusca. Pode até ligar o carro, mas não vai ter aquela potência, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Se o chipset, a placa-mãe que eu comprei, trabalha com aquele processador, se ela consegue extrair o máximo daquele processador, para não acontecer uma coisa que a gente chama de gargalo, que é eu tenho algo muito bom, mas que ele diminui por algo mediano ou ruim. Tem atividade aqui para vocês, mas até o momento, alguma dúvida? Nope. Nopes? Nope. Vocês têm uma atividade para fazer, certo? Já deve ter aparecido aí na sala de aula de vocês, o que é? Meu amigo Marcílio, não sei se vocês conhecem, ele está tentando montar um computador. Como ele não tem dinheiro para comprar todas as peças, ele vai começar comprando só a placa-mãe e o processador, né? E aí ele quer gastar em overclock é risco? É, Apolo. Por quê? Porque tu tem sempre as ferramentas de testes. Vocês podem verificar um site chamado Benchmark. E ele pode fazer comparativo de processadores e tudo mais, que esse nomezinho aqui, ó, para verificar qual é o melhor em questão de desempenho, né? Mas é só consultar. Mas fazer overclock é risco. Você está fazendo algo trabalhar superior. É um ventilador. O ventilador funciona até o 3. É como tu botasse um ventilador para funcionar no 4. Pode queimar, pode não queimar. Mas tem todas as ferramentas que tu consegue utilizar para dar um overclock com diminuição de riscos. Faça se necessário. Diminuir a vida útil, como acho que foi o Pedro que falou, realmente diminuir a vida útil. Então, um processador que podia durar ali 5 anos, pode durar 3 porque está utilizando overclock. Entendeu? Qual é a atividade de vocês aí? Bem simples. Vocês vão pesquisar conjuntos de placa-mãe e processadores. Não vale aqueles kitzinho que já vem completo. Vão pegar o site, né, tanto do processador como da placa-mãe, os valores e colocar lá no trabalho, beleza? Vão montar 3 opções para a gente mostrar para o Marcílio qual é a opção mais viável. Aí vocês têm que saber se aquele processador dá certo com aquela placa-mãe, se não dá certo, se é compatível, se não é, ok? A atividade vai estar disponível hoje. Vocês, então, se eu não estou enganado, tem até terça-feira que vem para concluí-la, ok? O slide eu vou estar disponibilizando na sala de aula já já, conforme a minha amiga menina aí está pedindo. Dúvidas? Não. Não. Vocês estão liberados. Espero que tenham tirado algo produtivo para vocês. Muito. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Bom, valeu. Valeu. Ei, professor. Oi. A dúvida que eu tinha, né, era só em relação que como saber, né, quantos giga a placa-mãe pode suportar de memória RAM. Pronto, tem na especificação da placa-mãe. Na próxima aula, eu quero trazer já sobre as memórias RAMs, aí eu vou mostrar uma especificação da placa-mãe que dá todas essas informações. Aí o senhor depois pode mostrar, né, na próxima aula. Isso, na próxima aula, que já é amanhã, eu já vou mostrar para vocês. Tá ok. Valeu, professor. Valeu.
Jumento. Levei a corno. Levei a corno.